Olá, tudo bem? Vamos para mais um dia de devocional. Hoje eu vou estar falando sobre um capítulo do estudo E se a fé for mais que acreditar, do Ministério Catavento, que está lá no aplicativo Bíblia, sua versão, YouVersion, né? E hoje o título é: será que falta sabedoria ou a escuta? Todo esse estudo é baseado em Tiago, então vai falar sobre a fé. Primeiro capítulo foi falando como a gente ter fé nos momentos difíceis, confiando no processo. E hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a sabedoria, que está em Tiago, capítulo 1, no versículo 5 até o 6. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em outra tradução fala que não sabe o que quer. Então, vai falar sobre a dúvida. Dúvida é duplicidade, que significa dois corações, dois senhores. Então, é aquela pessoa que ela literalmente serve a dois senhores, né? Um dia ela ora e acredita, outro dia ela duvida e desiste. Ou ela ora, acredita, mas não obedece, né? Não segue aquilo que é para fazer. Eu achei interessante uns aspectos e eu anotei. Talvez te falte um coração inteiro, uma entrega inteira, uma escuta inteira. Por isso que o título é: será que falta sabedoria ou escuta? Porque somente o coração inteiro que vai estar disposto a obedecer logo após a resposta. Quem ouve com reservas ou com uma segunda agenda não está de fato pedindo sabedoria, está pedindo uma justificativa para manter o seu próprio caminho. Gente, tem que ter muita honestidade para a gente admitir isso, para a gente realmente perceber que a gente não está sendo sincero, né? A gente está querendo uma confirmação para seguirmos o caminho do erro. Tiago nos convida à confiança radical. Você pede, confia, espera e não negocia o que foi revelado. E você pede sabedoria a Deus ou só procura uma confirmação daquilo que já decidiu? Ontem no culto, o pastor estava explicando sobre o sacrifício de Jesus, era a Santa Ceia, e muitos de nós não sabemos o quanto nós dependemos desse sacrifício, porque a gente tem uma ideia afastada do pecado, né? Pecado é... Cada um coloca uma lista hedionda, né? De coisas, mas o pecado está em todos nós, a nossa natureza pecaminosa, ela é inerente, né? A fofoca, a inveja, a luxúria, fornicação, tudo o que tá naquela lista, tem a lista ali na Bíblia, e muitas vezes a gente esquece disso, a gente finge que não tá acontecendo, porque os pecados invisíveis, ele só diz respeito a nós e a Deus. Se nós quisermos confessar, bem, senão não, vai ficar ali escondido, ninguém vê. O pecado visível, ele, né, uau, o cara tá roubando, o cara matou, tá usando droga, adulterou, todo mundo viu, todo mundo descobriu. É fácil, mas e o pecado oculto? Então, muitas vezes a vida tá travada por isso, porque o coração não tá inteiro, tá havendo dúvida, tá havendo essa duplicidade. Hoje eu oro, eu tô firme, amanhã não. E não vai pra frente. Então, tá na hora de decidir. A gente chegou num tempo da humanidade que todos os sinais mostram que o fim está próximo, haverá um fim, haverá um desfecho. E a gente tem que decidir qual lado que a gente vai estar, do erro ou da porta estreita da salvação, que perdoou o nosso erro. E se a gente tá na porta estreita, a gente tem que obedecer aquilo que ele já está pedindo para tirar. E não é nada místico, não é nada... É simplesmente a lista que já tá lá. Todos os pecados já estão descritos, tudo aquilo que abomina a Deus. Digita no chat GPT, já que a gente tem a tecnologia a nosso favor,
lista de pecados bíblicos, lista do que desagrada a Deus, o que não fazer para agradar a Deus, e aí você imprime, coloca no seu guarda-roupa. O chat tem a opção de fazer tabela, arquivo editável, planilha, como é que chama? PDF, em Word, cartaz grande para você imprimir colorido, fazer um mural bem grande, mas faça isso, deixe a sua vista, escreva e vai tentando eliminar. Olha, esse aqui eu já não tenho, ok, mas esse aqui eu ainda tenho, como que eu faço? E aí, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vence na prática, mais fortalecido o espírito fica e mais a gente derrota essa carne. Lembrando que um aspecto muito importante também nisso tudo, que o pastor falava ontem, é o jejum. O jejum é muito importante. Eu conheço pessoas cristãs, filhas de pastores, crentes há tanto tempo, que nunca jejuaram. Porque jejum é realmente uma coisa ruim, é chato de fazer. A decisão de fazer exige bastante força de vontade, mas o resultado é incrível, porque a partir do momento que você domina o desejo tão forte que é a fome, tudo flui. Você consegue dominar as outras coisas. Você domina a inveja, a raiva, a luxúria, sabe? Faça o teste. Comece aos poucos e vai aumentando. Digita no YouTube também, estudo sobre o jejum. Eu indico o Luciano Subirá, que é o mais confiável. O resto, gente, não mistifica o negócio também não, tá? Tem que ser de tantas horas, de tal jeito, não. Vai pela linha mais ciência, tá? E você vai ver que vai diminuir o desejo, vai aumentar a força, vai aumentar o desejo pelas coisas espirituais, vai ficar mais fácil de obedecer, vai limpar essa divisão do coração, vai fazer o coração ser inteiro de um Senhor só, ok? Porque não adianta nada ficar se enganando, né? Porque Deus não vai aceitar divisão. O diabo aceita, ele aceita você dentro da igreja e no mundo ao mesmo tempo, mas Deus não. Deus, ele precisa do coração completamente inteiro, porque o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, não tem espaço para outro Deus. Vamos nessa? Vamos jejuar e buscar sabedoria e praticar sabedoria, porque Jesus está voltando e nós precisamos nos alinhar. Fiquem com Deus. Até a próxima.